A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estarei meditando com vocês uma passagem que se passa em Marcos, capítulo 4, versículo do 35 ao 41, que diz para nós assim: E aquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, respondeu ao vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tem fé? E sentiram uma grande temor e dizendo uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma passagem muito linda, porque nessa passagem Deus tinha ordenado para os seus discípulos passar para o outro lado. E nesse trajeto deles se armou uma grande tempestade. E eles estavam já em alto mar quando houve essa grande tempestade. E essa tempestade começou violentamente. Mas os discípulos já eram acostumados com essa tempestade nesse mar. Mas aquela tempestade foi uma tempestade diferente, porque aquela tempestade, Deus queria ensinar os seus discípulos, porque Jesus estava ali com ele, então ele queria ensinar, porque até ele já tinha ensinado os discípulos o dia inteiro, tinha já ensinado na teórica, mas precisava a prática, precisava eles entender que muitas tempestades nós dependemos somente de Deus, que nós, com a nossa força, com as nossas vontades, nós não conseguimos. Mas sim, nós conseguimos no momento que nós buscamos a presença de Deus e tratemos a buscar com amor, com paz, com alegria, para que Ele venha nos ajudar. Então, estarei meditando com vocês 4 lições que podemos aprender através dessa tempestade. A primeira, as tempestades nós não podemos evitar. Elas acontecem em nossas vidas. É que nem eu falei já. As tempestades, elas acontecem para cada um de nós. Pode ser rico, pobre, crente, descrente, homens, mulheres, jovens, velhos. Todos nós passamos por essa tempestade. Mas Jesus deixa bem claro, como podemos ler em João 16:33, que diz assim: Tenha vós dito essas coisas, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci, vocês também vencerão. Então podemos entender aqui que Jesus deixou claro, Deus deixou claro, que no mundo nós teríamos aflições sim, mas era para nós ter bom ânimo, que como Ele venceu, nós também vencemos essas tempestades da vida. Também Ele deixa para nós em 1 Pedro 5:9 dizendo: Ao qual resisti firme na fé, sabeis que o mesmo aflições se cumpra entre os vossos irmãos no mundo. Então ele também deixou claro para nós que não era só para nós, todo mundo estava passando também por essa tempestade, porque muitas igrejas também enfrentam essas tempestades na vida também. Então era para a gente se alegrar, porque as outras igrejas também estavam passando. Também podemos ver em 2 Coríntios 11, 24 e 27, que também diz para nós assim: Recebi dos judeus 55 quarentenas de açoito menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio.
Uma noite e um dia passei no abismo, em vigia, muitas vezes em perigo de rio, em perigo de ser sorteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, perigos das cidades, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho, fadigas, em vigília, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Então podemos entender aqui o que Paulo sofreu. Paulo sofreu muito para levar a sua palavra. Ele foi apedrejado, que nem falou aqui, que eu acabei de ler. Ele foi açoitado. Ele foi desprezado pela nação, porque ele foi também castigado. E assim mesmo ele não desistiu da sua fé. Ele continuou firme na presença de Deus. Ele não desistiu. E isso também serve de lição para nós, que jamais nós devemos desistir da presença de Deus, por mais difícil que seja a nossa tempestade, da nossa vida. Nós nunca devemos desistir da presença do nosso Deus, porque Ele é o único que pode nos ajudar. Ele é o único que pode nos defender. É só Ele que pode fazer algo maravilhoso e tremendo nas nossas vidas. A segunda lição que podemos aprender aqui: as tempestades acontecem rapidamente, não tem como escapar, temos que enfrentar. Então ali a gente pode entender que a tempestade, ela acontece, não tem como ser evitada. Porque pode acontecer uma tempestade, uma crise de casamento, uma crise no trabalho, uma crise financeira, uma crise familiar. Isso sempre vai acontecer em nossas vidas, porque acontece, mas nós temos que sempre continuar sendo forte e acreditar que Deus tem todo o controle nosso e que Ele sabe que nós venceremos com Ele, mas com Ele. Sem Ele, jamais nós podemos vencer qualquer tipo de tempestade. Então, nós temos que continuar sempre firme na presença dEle, buscando Ele, jejuando, orando e colocando os nossos propósitos na presença dEle, as nossas enfermidades, o que nós estamos passando, as tempestades que nós estamos passando na nossa vida. Nós devemos colocar na presença do nosso Deus poderoso, porque é só Ele, meus irmãos, que tem poder de ajudar nós, que tem poder de acalmar nossa tempestade. É só Ele que tem esse poder para fazer a nossa vida mudar, os nossos caminhos ser diferentes, ser um caminho bom e maravilhoso para nós. É só Ele que pode fazer isso. A terceira lição: as tempestades não tem como administrar, ela acontece e pronto. Então, uma tempestade não tem como nós dizer para, não tem como nós dizer eu não quero, eu não aceito, não tem como nós dizer essas coisas, porque ela acontece, ela não tem como nós administrar ela. Quem pode administrar essa tempestade é só nosso Deus. Nós podemos sim, através dele, mas sozinho não. Através dele nós podemos sim pedir a Deus para que Deus liberta nós dessa tempestade, liberta nós dessa situação, liberta nossa família desse problema. Ele sim, ele pode fazer todas as coisas, nós não. Mas ele tem o controle tudo nas suas mãos. É ele que faz todas as coisas. Como está escrito aqui em Mateus 8:24. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Então aqui podemos entender que aquela tempestade no mar foi tão forte que os discípulos não tinham como resolver aquele problema. Não tinha como eles sair daquela situação. O único recurso deles para eles sair dessa situação era acordar o mestre que estava dormindo na polpa do barco. Então foi o que eles fizeram. Eles levantaram, foram até o mestre e pediram para o mestre: não se importa que nós perecemos? Então o mestre levantou e disse ao mar: aquieta, acalma-te. E o mar obedeceu às ordens do mestre, porque ele é que tem o controle, não é nós. Então podemos entender que ele, sim, ele levantou e deu a ordem, e essa ordem
o vento e o mar o obedeceu, porque ele é que fez tudo isso. É ele que fez o universo, é ele que fez tudo. Então, como foi ele que fez, ele tem poder para administrar toda a natureza humana ou natureza, qualquer tipo de natureza. Aí está escrito em Mateus também, 4:38, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos acordaram-lhe dizendo: Mestre, Senhor, não se importa que perecemos? É que eu já tinha falado. Eles acordam o mestre para que o mestre acalme aquela tempestade, porque eles estavam com muito medo de ser morto, de morrer. E realmente, se Jesus não tivesse acordado aquela hora, eles não ter lembrado de Jesus e ter acordado aquela hora Jesus para que ele viesse acalmar aquela tempestade, com certeza, meu Deus, com certeza que todos tinham morrido ali, porque a gente não tem como parar uma tempestade, mas o Senhor Jesus vem, ele tem todo o controle, está na mão dele, então ele consegue, nós não. Glória a Deus, aleluia, por isso, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia é duradoura. O Senhor é majestoso, o Senhor é santo e digno. Ele sim tem todo o poder para fazer algo lindo, maravilhoso na vida de cada um de nós. A quarta lição: as tempestades são violentas e elas pegam qualquer um de surpresa. É isso que acontece. Eles pegam qualquer um de surpresa essa tempestade. Porque Deus deu também essa tempestade aí para nós, para que nós se aproximasse mais dele. É isso que eu entendo nessa passagem. Que Deus muitas vezes coloca nós numa tempestade para que nós conseguimos entender e compreender que ele é a solução. Que nós não conseguimos com as nossas forças nem um problema se resolver. Podemos talvez até resolver uns probleminha simplesinho, um probleminha que não é grave, nós conseguimos resolver. E uma doença, talvez, que não é tão grave, um remedinho caseiro até possa resolver. Mas uma doença mais forte, mais grave, muitas vezes até o médico não consegue. Então nós precisamos desse Deus maravilhoso, que ele pode, ele consegue, ele age. E é esse Deus maravilhoso que nós servimos. É um Deus poderoso, um Deus majestoso, santo e digno. Porque mesmo que nem diz aqui que eu marquei. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todos aqueles que nele... Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todos aqueles que aceita como filho. Então podemos entender que Deus, ele corrige, ele açoita, ele ensina, ele disciplina, porque esse é o trabalho de Deus para a nossa vida, porque nós precisamos de Deus para ser corrigida, para ser ensinado e para ser disciplinado. Nós precisamos desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo, desse Deus tão lindo e tão maravilhoso que nós servimos. Também em Romanos 8:24, ele diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Jesus, ele chama cada um de nós segundo o propósito dele. É segundo o que ele tem preparado para nós. É ele que chama, é ele que ensina o que nós temos que fazer. Nós se colocando na posição dele, ele faz todas as coisas. Ele age em nossas vidas tremendo. Ele faz maravilhas em nós se nós permitir. Ele dá vida e vida em abundância para nós se nós assim permitir. Se nós buscarmos a face dele, não tem como nós receber as bênçãos que vêm do céu. Se nós buscar a presença dele, não tem como ele não ajudar nós. É que nós precisamos buscar a presença desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo, desse Deus que tudo faz. Ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus tão lindo, tão maravilhoso, que não tem palavra que nós possamos agradecê-lo ele, porque ele é toda a honra e toda a glória e todo o poder é dele. E eu agradeço a Deus
por ter servido esse Deus, estar servindo esse Deus tão maravilhoso, tão tremendo em nossas vidas. E 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em todos os dias, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então podemos entender que nós devemos dar todos os dias graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito em nossa casa, em nossa família. Ele tem feito tantas coisas maravilhosas, tantas coisas tremendas em nossas vidas. E muitas vezes nós não damos lado, nós não damos ouvido. E isso muitas vezes incomoda a Deus, porque Deus quer que nós se humilhamos a Ele. Deus quer que nós buscamos a presença dEle. Deus quer que nós sejamos fiel a Ele. E muitas vezes a gente não é totalmente fiel como deveria ser. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós tentamos fazer o mais possível a vontade do nosso Pai. A vontade dEle para que todas as coisas em nossas vidas venham se comparar, venham melhorar em nossas vidas, venham ser uma bênção em nossas vidas, venham ter a nossa vida com sucesso, com tantas bênçãos, porque Jesus selou nós com bênção. E nós temos essas bênçãos em nossas vidas. E nós temos que buscar a presença dEle em oração, jejum. E muitas vezes a gente é fraco, mas nós temos que entender que nós temos um Deus forte, um Deus que ajuda nós nas nossas fraquezas, nas nossas pequenas fé também. Muitas vezes Ele nos ajuda, porque Ele diz: se não tem, peça que eu darei. Então, se nós não temos fé suficiente, pedimos a Deus. Se nós não sabemos orar, pedimos a Deus, porque Deus pode todas as coisas. E essa mensagem eu quero deixar para todos os irmãos e irmãs que vão assistir essa mensagem através do Facebook, que é uma mensagem que eu fiz de coração para toda essa pequena live. Que Deus venha abençoar grandemente a cada irmão, a cada irmã que vão assistir esse bênção, que a paz e o amor de Cristo venha crescer cada dia mais no coração de cada um que vem assistir esse vídeo. Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Entre em cada lar, em cada família, venha fazer a tua obra linda, maravilhosa na vida de cada um que vem assistir esse vídeo, meu Pai. Porque, Senhor, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é maravilhoso, Pai. Eu sei que o Senhor é bondoso, eu sei que o Senhor é tremendo, Pai. E eu sei que o Senhor alcança cada um nesse momento, Papai. Se há algum enfermo, Pai, que há algum desempregado, meu Pai, algum que está precisando grandemente do poder do Senhor, entra nesses lares, fazendo a mudança, transformando essas vidas, Pai, trazendo a paz, a alegria, a felicidade que muitos lares não têm, Pai. Venha trazendo a paz, a alegria, Senhor. Venha trazendo o amor, Pai. Venha fazendo a tua obra linda, maravilhosa, que só o Senhor sabe fazer, meu Pai. Glorioso Deus, poderoso Deus, majestoso Deus, tremendo Deus. Glórias e glórias e glórias a Ti, meu Pai. Santo, 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 Senhor Deus da glória, Senhor Deus poderoso, Senhor Deus majestoso, Senhor Deus santo. Como é bom, como é agradável servir a Ti, meu Pai. Como é maravilhoso estar na Tua casa, Te servindo, Te glorificando, Te bendizendo o Teu nome, porque só Tu és santo e digno de toda hora. Visita cada um, meu Pai, que está enfermo, meu Pai. Senhor querido, Senhor amado, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Pai, e o Senhor pode alcançar, meu Pai, essa pessoa que está enferma, trazendo a cura. Papai querido, papai amado, toca, Senhor, naquele corpo que está enfermo, meu Pai, que está numa cama, Pai, que está no hospital, meu Pai. Oh Deus, o Senhor tem poder para levar a cura, porque o Senhor é o dono da cura, o Senhor é os médicos dos médicos, Pai. Quando o médico não consegue, o Senhor entra, o Senhor faz a sua obra, meu Pai. Então eu peço a Ti, meu Pai, faça a Tua obra, meu Senhor da glória. Faça a Tua obra, meu Senhor Jesus querido, Jesus amado. É o que eu peço a Ti, meu Pai, neste momento, Senhor. Trabalha, Espírito Santo. Abre porta, meu Pai, de emprego para quem precisa, meu Pai. Querido, meu Pai amado, trabalha, Paizinho querido, Paizinho amado, também nos casamentos, meu Pai, abençoando, Senhor. Abençoa esse casamento que talvez esteja em crise, meu Pai. Traza, Pai querido, Pai amado, união e paz a esse casamento, meu Pai, que está em crise, Senhor. Oh Deus, também as famílias, meu Pai, que estão em crise, meu Pai, com filhos, com tu Pai, venha trazendo a paz, Pai, venha trazendo alegria, venha trazendo transformação dentro desses lares, meu Pai. É o que eu te peço nessa hora, meu Pai. Te agradeço por essa chance que o Senhor tem me dado de
de ter gravado essa live, meu Pai querido, meu Pai amado. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder, Deus de maravilhas, meu Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito na nossa casa, nas nossas famílias, meu Pai. E eu creio que o Senhor vai fazer na família de cada um que também vinha assistir essa live, meu Pai, porque eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é maravilhoso, e o Senhor tem muitas coisas boas e maravilhosas para cada um de nós, meu Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus.